a diferença entre o justo e também o perverso. Aparentemente, parece que o perverso vai de vento em polpa, vence nessa vida, conquista e nada acontece. Mas tudo isso está escrito. E há milênios atrás, houve um homem que escreveu sobre isso. E centenas de anos após esse homem, em Malaquias está escrito novamente. Por causa dos perversos que cometem os seus erros, as suas perversidades, pessoas que conhecem a Deus, mas não temem a Deus, e prosperam. E parece que nada acontece. Têm saúde, têm disposição, têm riquezas, e nada lhes acontece, mas não temem a Deus. Sabem que devem cumprir os mandamentos, não cumprem. Ignoram e desprezam a Deus. Então, os que são justos, os que são os servos de Deus, observando isso, reclamaram e uns falavam com os outros. Aqui no tempo de Malaquias, esses que eram justos falaram assim. E Deus, claro, Deus ouviu tudo. As reclamações dos justos, a conversa dos justos em relação ao que viam na vida daqueles que sabiam da verdade, mas não praticavam, que eram os perversos. Então, Deus falou assim, vós dizeis, porque Deus ouviu tudo. Parece que Deus não ouve, mas tudo que você fala para outra pessoa, porque você viu uma injustiça, Deus sabe de todas essas coisas. E a seu tempo, Deus vai agir e reagir. Às vezes, como está escrito, agora não me lembro muito bem, por Deus demorar a agir, os homens, não é? Pensam que as coisas más não vão acontecer de tudo que tem plantado de mal. Por Deus demorar, os homens abusam disso. Mas está escrito também, tudo aquilo que o homem plantar, isso ceifará. Mais cedo ou mais tarde, às vezes parece que não colhem nunca. Depende, a seu tempo colherão. Então, mas Deus, ouvindo a conversa desses justos, assim, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, os orgulhosos, também os que cometem impiedade, cometem pecados e prosperam, ou vivem no erro e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles podem cometer os erros que quiserem. Eles não escapam de Deus. Simplesmente, Deus tem o seu tempo para cumprir a sua justiça. Até lá, então nada acontece na vida dos injustos, dos perversos. Então, nisso os perversos pensam que Deus não vai fazer nada. E continua a praticar o quê? As suas injustiças, a enganar, a roubar, a passar para trás muita gente, a enganar principalmente, a tirar proveito, e prosperam assim. Mas Deus responde para esses homens fiéis, servos dele. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Eles não sabiam que Deus ouvia tudo, ou não se lembravam, ou não pensaram que Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Pois Deus tinha ouvido tudo. Então, Deus fala para eles assim. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros o que Deus ouvia.
O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, quer dizer, diante de Deus existe algo escrito chamado memorial, algo que Deus jamais pode esquecer. Do que? Da justiça dos justos. Do que os justos fazem para ele, o serviço dos justos para com Deus. Ainda que, naquele momento, o justo não veja a sua vida como ele quer, ou sendo respondida as suas orações como ele quer, e vê que a vida do perverso anda para a frente, a dele parece que está parada, e que Deus não faz nada. Mesmo os apóstolos, uma vez, acho que creio que foi Paulo, diz que até reclamou, diz que Deus deixou eles por último, por escória deste mundo. Eles também sofreram, mas porque Deus permite isso para pessoas que são justas, para pessoas que lhe servem. Mas Deus fala aqui assim, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, quer dizer, todas as pessoas que servem a Deus, ainda que passem por momentos difíceis, por dificuldades, não é? Nós temos que continuar a olhar para Deus e a esperar em Deus, ainda que nada aconteça, porque Ele sabe da sua situação, da sua justiça, do seu serviço para com Ele, porque existe um memorial. Se eu, porventura, eu sou justo, existe um memorial do meu nome escrito diante dele. Tudo que eu faço de bom ou de mal, tudo está escrito diante dele. Mas está diante dele porque eu sou justo. Se eu não fosse justo, não estaria diante dele para que ele se lembrasse de mim. E a seu tempo, Deus fará a sua justiça. Então ele explica assim, o próprio Deus. Eles serão para mim particular tesouro, algo particular para Deus, as pessoas que o servem, que o temem, as pessoas que o amam, porque ele mesmo diz assim, há um memorial dele, Deus, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome, para aqueles que amam a Deus. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Qual é esse dia que o Senhor preparou? Isso fala antes, que Deus falou antes, não é? Da volta, da vinda do Senhor Jesus. Mas anteriormente ele falou que ia, através, não é, dessa palavra, ele falou que ia enviar o profeta Elias, que nós sabemos que foi João Batista. Foi o precursor do nosso Senhor Jesus. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Deus sabe que você o serve e poupa como um filho. Deus o trata como um filho. Não é porque Deus não lhe responde que você não é filho, que Deus esqueceu e que os maus prosperam e você fica para trás. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. E Ele é que sabe porque não responde em certas situações. Mas nós que vivemos pela fé, nós cremos pela fé. Quer Deus responda hoje, quer não, nós temos que permanecer fiel. Nos momentos difíceis e nos momentos bons. Porque é muito fácil quando tudo vai bem, sermos fiéis. Até temos ânimo para ser mais fiel. É verdade ou não é verdade? Mas e quando as coisas vão mal? Quando a gente começa a perder as coisas? Quando você perde o trabalho? E por um tempo perde a saúde? Como é que você fica diante de Deus? Você guarda mágoa de Deus? Você fica revoltado com Deus? Ou você permanece o mesmo? Ou você fica pensativo? Como ficou Asaf? Há centenas de anos antes de Malaquias. Falou a mesma coisa, porque ele era justo, era servo de Deus. Até que ele disse, quando eu atinei, entrei na casa do Senhor. E atinou com o fim dos perversos.
Porque ele mesmo falou, que os maus prosperavam e nada acontecia. A mesma coisa que fala aqui, que esses justos falam aqui centenas de anos depois. Isso mostra que Deus é o mesmo. Deus age e reage da mesma maneira, ainda que passe séculos. Se formos ali, um exemplo, aqui em Salmos 33, que fala sobre, que é o Salmo de Asaf, não de Davi, que Asaf era um profeta, era um servo de Deus, era um sacerdote, e ele fala sobre isso, e você entende bem, é a mesma coisa que fala sobre esses justos de Deus por não verem imediatamente a manifestação de Deus na sua vida e verem que os maus prosperam. Quanto a mim, disse Asaf assim, porém, quase me resvalaram os pés, quase que eu escorreguei, quase que eu abandonei o Senhor. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E isso acontece com muita gente. Está dentro da igreja, as coisas não acontecem e vê que aquele membro que saiu, abandonou a Deus, prospera, as coisas parecem irem para a frente e ele que crê no Senhor Jesus está fiel, as coisas parecem que andam para trás. Asaf falou isso. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Mas depois dele reclamar, ele fala assim, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Ele invejava, assim como esses aqui do tempo de Malaquias, dos justos que serviam a Deus, os sacerdotes, ou os outros servos de Deus. A mesma coisa. Não mudou. Até, pois Asaf falou, até que eu entrei no santuário de Deus, na casa de Deus, e atinei com o fim deles. E ele, pois, no fim do Salmo diz assim, os que afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos que são infiéis para contigo. É a mesma coisa que se passa aqui com os servos de Deus no tempo de Malaquias, já tinha passado centenas de anos. E aqueles que afastaram de Deus, esses que falavam um com o outro, esses justos, viam que esses que tinham abandonado a Deus prosperavam. E eles que permaneceram fiéis a Deus, nada acontecia. Então, eles também tiveram o mesmo sentimento de Asaf. Porque viam, não é? Esses perversos a prosperarem. Então, eles falavam uns com os outros. Inútil é servir a Deus. Isso nós temos que ter muito cuidado em falar essas coisas. Porque Asaf falou só em refletir. Foi pesado, não é? Como ele falou aqui, podemos ver aqui. Só em refletir, achou pesada a tarefa para ele. Em só refletir para compreender isso, para compreender o porquê que isso acontece, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que ele entrou dentro do santuário, dentro da casa de Deus, para poder entender essa situação. Até os dias de hoje, isso é incompreensível para todos nós. Porque Deus age assim e não reage, não é? Não reage, mas Deus respondeu. Deu uma boa resposta e depois Deus continua a dizer assim. Então vereis outra vez a diferença. Porque há outra vez, quer dizer, há uma diferença. Se a pessoa continuar fielmente, você vai ver com o tempo uma diferença entre você que permaneceu fiel e aquele que não permaneceu fiel, que hoje você vê que prospera e que conquista tudo. Mas, de repente, essa pessoa pode perder tudo, mas você permanece. Deus guarda a sua vida. E Deus fala assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez. Mas essa outra vez é na salvação. A salvação da alma. Por quê? Porque agora ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Isso é uma profecia, porque isso foi falado antes. Pois eis que vem o dia,
Por isso que o Senhor, o Deus Altíssimo, tinha dito, não é? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu preparei, que é o dia da salvação, quando o Senhor Jesus vier. Não seria só, não é? Deus fazer justiça na vida desses servos naquele tempo, para que as coisas venham a mudar, para que venham ver a prosperidade, as bênçãos de Deus. Mas Deus não só queria dar essa prosperidade, mas também a salvação, e houve uma profecia sobre essa salvação, porque ele disse que essas pessoas, não é, são particular tesouro, são as pessoas que vão ser o quê? Salvas por Deus. Então Deus fala-se, pois, eis que vem o dia e arde como fornalha. Então é um dia que é esperado com ansiedade. Todos os soberbos e todos que cometerem perversidade serão como restolho, como a palha. Não serão queimados como a palha. Vão desaparecer. Mas aquilo que serve a Deus permanece para sempre. Você vai permanecer para sempre. Por isso que você tem que valorizar a salvação e ter cuidado que você fala contra Deus. Porque esses fiéis a Deus falavam contra Deus. Para que essas palavras não entrem no seu coração e você fique com mágoa de Deus por não responder. Muita gente fica com isso no pensamento. Poxa, Deus não responde. Você tem que ter cuidado para que isso não venha crescer uma mágoa contra o próprio Deus. E por esse motivo que muitos abandonaram a Deus e se juntaram ao diabo. E isso não só nos dias de hoje, naquele tempo também do passado. Lembra no tempo que Jerusalém foi destruído? Havia sacerdotes que debaixo do templo tinham uma sala em adoração a outros deuses, com pinturas, com estátuas, quer dizer, aparentemente serviam a Deus para os homens. Mas por baixo, escondido, adoravam a Satanás, a outros deuses que Deus condenou, para que não adorassem a nenhum outro Deus senão a Ele. E é a mesma coisa que se faz hoje. Homens que não perseveraram na fé, se decepcionaram com Deus por causa da demora das bênçãos de Deus, pensando que Deus não vai responder, vacilaram. Pessoas que vacilaram. Deus tem o seu tempo. Por que Deus demora? Também não sabemos. Eu também não gosto. Mas se Deus nos salvou, Deus sabe da nossa vida. É Deus que cuida de nós. E uma coisa eu ouvi por esses longos anos que eu sirvo a Deus, que nos momentos difíceis, quando já não sei mais o que fazer, Deus responde. Deus responde. Isso mostra que há coisas nesta vida, somos nós que temos que lutar para conquistar. E quando nós não temos mais forças ou capacidades para ir e fazer o que tem que ser feito, Deus faz. Deus faz. Com o tempo, a gente vai aprendendo certas coisas. A gente diz, pois essas coisas não vêm, essas coisas não acontecem. E há anos que eu oro, eu peço a Deus, não é? Mas a Bíblia diz também, pede, né? Quem bate, abrir-se-lhe-á. Pedi e dar-se-vos-á. Quer dizer, a pessoa tem que continuar a pedir e esperar em Deus sem desanimar. Por isso é que isso se chama o quê? Fé. Fé é certeza de coisas que nós o quê? Esperamos, de convicção de factos que não se veem. É a fé. Se sabemos que nós vamos, um exemplo, você sabe que o autocarro ou algum meio de transporte que você vai apanhar amanhã vai passar ali às 5 horas da manhã, por exemplo. Você vai estar ali na estação 10 minutos antes, no mínimo, porque você sabe. Mas e a fé? Que você não vê, que você não sabe. Você sabe quando é que vai passar essa bênção para que você esteja antes da hora para poder pegar essa bênção? Você não sabe. Por isso é que você tem que crer. Quando você crê e espera em Deus, então essa bênção vem e nos alcança como está escrito. Porque você espera, e você esperou com o quê? Com paciência. Como Davi disse, esperei com paciência no Senhor, até que Deus veio e lhe respondeu.
Há coisas que nós temos que esperar com paciência, mas o resto, não é? É o resto. Nós temos que lutar. Porque Deus age e reage assim, Ele sabe, Ele é Deus. Eu também não tenho explicação, eu também busco explicação e procuro entender através do tempo o porquê de certas coisas não acontecem. E venho encontrar escrita aqui na Bíblia. Na verdade, tudo está escrito aqui. Toda a explicação de como Deus é, reage, porque Deus não muda, está escrito. E vemos aqui em Malaquias 3:13, praticamente nos últimos capítulos e versículos de Malaquias, a mesma coisa que aconteceu há centenas ou milhares de anos antes de ser escrito, porque Malaquias foi dos últimos profetas. Já no tempo do sacerdote Asaf, isso foi no tempo de Davi. Quantas centenas de anos não foi? E Deus continua o mesmo. E Deus continua a agir da mesma maneira. Mas aqui Ele deixou para esses justos uma mensagem de esperança e de confiança em Deus. E continua Ele a dizer assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quer dizer, quando chegar, se manifestar o sol da justiça, que é o Senhor Jesus, as pessoas vão se alegrar. Como os animais quando estão nos pastos com alegria. Porque são promessas de Deus para aqueles que são justos. Pisareis os perversos. Aqui você vai ver o que? A destruição dos perversos. Parece que demorou, mas aqui você vai ver que com o tempo os perversos vão cair. E por estarem caídos, você vai pisá-los. Não que Deus queira que você venha pisar os outros, você não faz isso. Mas Deus mostra que você vai pisar. Quer dizer, hoje os perversos estão por cima, mas amanhã eles vão estar por baixo. É isso que Deus quer mostrar. Porque se farão cinzas debaixo dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Quer dizer, as profecias, todas que Deus falou naquele tempo, se cumpriram, já se cumpriram. E Deus mostra a sua mente, o seu modo de ser, de agir, o seu caráter. Deus não mudou. Deus não mudou desde o passado, desde o início do mundo. E Deus não vai mudar. E isso nós vemos que acontece com todos os servos e os verdadeiros de Deus. Você vê que a vida dos outros que não são tão fiéis como você que vai à igreja, as coisas parece que acontecem para eles, e para você que é fiel, nem um testemunho você consegue dar. E você pensa que é você que não é de Deus e não tem nada a ver. Às vezes acontecem coisas naqueles que não são de Deus. E aqueles que são de Deus é uma batalha. Conheceram isso com os verdadeiros que são de Deus, isso está escrito. Aconteceu com Asaf, e fora os provérbios que falam da prosperidade dos maus no passado. Isso está escrito aqui na Bíblia, à torta e à direita. Então, isso é uma boa reflexão para que você possa permanecer firmemente na fé, confiando no Senhor Jesus, porque a seu tempo Ele vai lhe responder. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus.